Super bate-papo. Papo reto com o biólogo Ricardo Santoro. Prevenindo a Covid, álcool gel. O álcool gel é uma forma bem eficiente, desde que ele seja o álcool gel 70%. Você deve passar nas mãos depois que encostou nas coisas e não antes. Ele é caro, mas na rua, onde a gente não pode lavar a mão, ele é quase que obrigatório. Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Política. Super bate-papo. Esse é o Super Bate-Papo, uma conversa entre 4 amigos e mais convidados. Eu sou o Douglas, administrador de empresas e gestor de políticas públicas. Benê, professor de História e historiador, militante. Luizão, consultor legal. Ricardo, biólogo. Esse é o nosso time que vai trocar ideias sobre 4 temas importantes nos tempos atuais. Estaremos aqui falando sobre cultura, política, esporte e sociedade, abordando esses assuntos de modo descontraído e inteligente, como é próprio quando se quer levar um bate-papo de verdade. Um super bate-papo. Esperamos que você aprecie e volte sempre, porque essa é a nossa contribuição para fazer um mundo melhor. Então demorou! Vamos começar esse super bate-papo agora! Então é isso aí, vamos logo para esse super bate-papo. Benê, com quem que nós vamos falar no SBP Política de hoje, Benê? Hoje no Super Bate-Papo, vamos falar com a mandata coletiva feminista, companheiras estas que se elegeram com a 7ª maior votação da cidade de São Paulo. É uma bancada formada por trabalhadoras, mães, mulheres trans, negras da periferia, que vai nos representar a contento na Câmara Municipal. É isso aí. E elas tiveram a 7ª maior votação da cidade e a 2ª maior votação do PSOL. Meninas, posso chamar de meninas, não? É que vocês não sabem, mas eu sou... Pode. É que ele é velho, então tudo bem. Nós não. Porque às vezes, né? Vamos começar com a Silvia e depois a Daphne. Fala um pouquinho de vocês. Então, Silvia, por favor. E da bancada, né? Quiser também falar das outras companheiras, tudo bem. Tá, eu sou a Silvia Ferrari, eu sou professora de História da Rede Municipal de São Paulo, do Ensino Fundamental 2, e eu já sou professora já há algum tempo, já há alguns anos. Meu ativismo, a minha militância começou muito cedo, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Agora eu estou com 51, então eu sou uma menina experiente, digamos assim, né? Tenho uma filha de 25 anos, que se chama Vitória, também feminista, e eu milito nos movimentos sociais, na educação pública já há muito tempo. No ano de 2018, eu fui candidata a senadora pelo PSOL, foi a maior votação que o partido já teve nesse cargo do Senado, tive 543 mil votos, e como feminista e refletindo também os problemas que nós temos enfrentado no nosso país, e tanto em 2 anos, nesses últimos 2 anos, na luta também contra o governo Bolsonaro, contra esses projetos que têm nos atacado tanto nós, mulheres, mas também toda a classe trabalhadora, nós resolvemos fazer dessa vez uma candidatura, né, participar de uma candidatura coletiva. Somos 5 mulheres, todas mulheres trabalhadoras, todas mulheres de várias lutas, né? Então, nós temos a Carolina Yara, que é travesti, intersexo, mulher negra da periferia e trabalhadora da saúde, né? Ela é funcionária de um hospital público também. Nós temos a Natália Chaves, que é tradutora, uma jovem negra da periferia de 25 anos, também do movimento ecossocialista. E Daphne, eu não vou falar que ela está aqui, Paulinha Nunes, que é advogada dos direitos humanos, trabalha na Conectas e também ativista do movimento negro. Então, nós formamos aí essas 5 mulheres, nós chamamos que somos mulheres de todas as lutas, né?
a bancada feminista do PSOL. E aí, só para apresentar mesmo, toca para Daphne. Oi, gente. Primeiro, agradecer vocês que estão recebendo aqui a gente hoje, para a gente bater esse papo. E também saudar todo mundo que está ouvindo a gente e que veio aqui conhecer um pouquinho desse projeto, que é a bancada feminista do PSOL, tenho muito orgulho de participar. Eu sou a Daphne Sena. Pelo sotaque, quando eu for falando, vocês vão perceber que eu nasci em Minas Gerais, mas eu já moro em São Paulo há alguns anos. Eu sou formada em Direito, especializada em Direito Penal, Processo Penal, Direito Penal. Mas desde que eu trabalhei com isso quando eu morava em Belo Horizonte, mas desde que eu mudei para São Paulo, eu nunca consegui arrumar emprego na minha área. Eu sempre fui muito questionada pela minha idade, quando eu pretendia ter filhos, etc. Eu nunca consegui arrumar emprego na minha área, então eu acabei me vendo, de certa forma, de certa forma não, mas bastante obrigada a buscar o trabalho autônomo, e o que eu consegui conformar na minha vida até então foi como motorista de aplicativo. Então, hoje em dia, eu sou motorista de aplicativo e co-candidata aí nesse projeto que é a bancada feminista do PSOL, essa candidatura coletiva. Na minha militância, eu não milito há tantos anos quanto a Silvia, sou mais nova de militância, sou filiada ao PSOL há alguns anos e minha militância sempre se deu dentro do PSOL. Sou ecossocialista, assim como a Natália e a Sil falou. Sou vegana, por um veganismo popular. A gente vai falar disso um pouquinho depois. Feminista classista. Sempre, desde que eu entrei no feminismo, eu entrei por essa perspectiva classista, porque eu já tinha uma formação de esquerda, uma formação classista da família da minha mãe, da minha família materna, principalmente meu avô, minha avó materna e a minha mãe. E é isso. E tô pronta para a gente bater um papo aí. Ô, Dan, eu queria saber, assim, já aproveita para me falar um pouco sobre os projetos e perspectivas aí que nós podemos esperar do mandato da bancada feminista. Então, vou falar aqui um pouquinho do que a gente entende como essa bancada, como a bancada coletiva, e aí eu acho que a Sil pode falar um pouquinho mais dos nossos projetos depois, A bancada, a ideia da bancada, ela vem a partir de várias reflexões, Mas é importante a gente falar aqui que uma candidatura coletiva, ela já é muito diferente de uma candidatura individual logo do começo, assim, porque o ponto de partida dela não é só aquele indivíduo que está ali como candidato. O ponto de partida de uma candidatura coletiva é muito atrás. É quando todas essas pessoas, os movimentos sociais que elas representam, as organizações que elas militam, todas resolvem se unir, sentar numa mesa e fazer sínteses, fazer acordos para conformar uma candidatura coletiva. Então, a candidatura coletiva, ela não é simplesmente porque somos nós 5 que aparecem, nas fotos e tal. A candidatura é coletiva porque o nosso projeto é lá de trás e ele já começou coletivamente. Ele não começou com a escolha de uma pessoa. Ele começou com 5 pessoas, com lutas diferentes, com histórias diferentes, que resolveram se unir para levar a voz dessas lutas para o espaço institucional. Então, a candidatura coletiva, ela já tem um começo diferente. E ela também coloca aí em xeque um modelo de representação parlamentar, etc., que no nosso ponto de vista, já está ultrapassado, que é um modelo messiânico, personalista. Então, a gente vem para tentar quebrar esse modelo, para tentar mostrar que as lutas são muitas, estão todas conectadas, sim, no nosso entendimento, elas estão todas conectadas, mas que elas são diversas e todas têm que ter sua atenção. E também a gente propõe uma quebra aí da relação assessor e parlamentar, já que somos todos militantes, todos nós somos militantes, a nossa equipe, todo mundo é militante, todos nós não temos hierarquia internamente, então a candidatura coletiva, ela também coloca em xeque isso.
A candidatura coletiva, ela responde a um anseio popular de renovação política, né? Assim, a gente vê muito hoje em dia, e a gente tem visto isso muito como reflexo nas pesquisas, de que muita gente fala que não vai votar esse ano, que está cansado da política, que a política é isso e aquilo, e a gente sabe que as pessoas estão buscando algo novo, algo que dê esperança, algo que dê vontade nelas de participar, né, de novo serem agentes políticos, né, das nossas próprias vidas, né? E a candidatura coletiva, ela responde muito isso, né? Porque é uma novidade, porque muitas pessoas vêm perguntar pra gente, mas são 5, vão ser 5 mesmo? As 5 vão estar lá? E isso responde, mas se fosse só a forma, né? Se fosse só 5 pessoas, também não, de pouco valeria, porque a gente sabe que forma sem conteúdo não ia funcionar, né? A gente só ia fazer uma boa campanha e não ia ter se Deus quiser, bom mandato, né? Mas também o nosso conteúdo é um conteúdo radicalmente popular, verdadeiramente antissistêmico, não é o antissistêmico que nas últimas eleições a gente ouviu muito o Bolsonaro e seus aliados falarem antissistêmico, né? O nosso realmente é antissistêmico, é profundamente popular, é feminista, mas é feminista para os 99%, igual eu falei aqui, é um feminismo que ele parte de uma noção de classe bem demarcada, bem entendida, e não uma classe ultrapassada, um entendimento de classe que já é ultrapassado na nossa visão. A gente está no Brasil, um país que a conformação de classe foi muito específico, né? Quando a gente fala de gênero, raça, etc. Então, por isso que a gente fala de um feminismo para os 99%. E isso reflete muito nas nossas propostas. Nós temos propostas muito boas no nosso site. Quem quiser conhecer, gente, é bancadafeministapessoal.com.br. Lá tem todas as propostas. E para além das propostas que é a nossa chapa majoritária que a gente defende, que é o Guilherme Boulos Erundina e Luiz Erundina também, que também tem propostas muito boas e que a gente apoia muito, tem as nossas propostas também, que são reflexo dessas lutas, desses movimentos, de todas essas histórias nossas, de nós 5 e de todo mundo que está com a gente nessa campanha. Aí eu vou deixar a Sil falar agora. Bom, a gente, em primeiro lugar, defende uma outra lógica, né, de administração pública, que não é essa que tem sido feita aqui em São Paulo, que tem priorizado as privatizações, as terceirizações dos serviços. Então, nós defendemos os serviços públicos, porque isso tem a ver com o direito das mulheres, né, o direito das mulheres à creche, o direito das mulheres à saúde pública de qualidade, o direito das mulheres a transporte público sem serem assediadas, o direito das mulheres à moradia, E quando a gente defende o direito das mulheres, na verdade, nós estamos defendendo o direito de toda a sociedade, o direito das crianças, o direito dos homens, o direito da maioria da população, como a Daphne falou. Então, eu vou dar um exemplo de proposta, né, mas ela, na verdade, em todos os âmbitos, de todos os assuntos, nós temos propostas. Ontem nós protocolamos uma denúncia, não só uma denúncia, né, mas um pedido de investigação ao Ministério Público, que foi sobre o Ricardo Nunes, que é o candidato a vice na chapa do Bruno Covas. E o Ricardo Nunes, né, foi colocado aí uma matéria na Folha de São Paulo, que ele tem relações, né, de amizade, de parentesco, com várias pessoas que estão na cabeça de empresas, né, alugando espaços para serem creches conveniadas e também gerindo essas creches conveniadas. Então, na verdade, a gente pediu que o Ministério Público investigue isso, porque até agora foi só uma reportagem que fez a denúncia, então o Ministério Público tem que dar cabo dessa investigação, e o Ministério Público também, nós exigimos que o Ministério Público dê transparência a todas essas relações, né, escusas, né, e com suspeita de favorecimento da própria candidatura do Covas, né, porque se é dinheiro que eles estão se beneficiando, também pode ser que isso esteja indo para a própria candidatura do próprio Bruno Covas. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós defendemos creche, né, zerar a fila
nas creches, mas com a rede direta. Nós defendemos a educação infantil 100% pública. Nós defendemos que não hajam, né, mais expansão da rede de educação infantil via parcerias, né, com a rede conveniada, com essas entidades privadas. Muito menos defendemos o voucher, como o Russomano coloca, né, que ele vai dar um voucher, que é digamos assim, um valor para as famílias colocarem seus filhos em creches privadas. Não, nós defendemos que todos esses recursos sirvam para expansão da rede direta da educação infantil. Então, estou dando um exemplo, mas que pode se estender para vários outros temas, a saúde. Nós somos contra as organizações sociais administrarem os hospitais, nós queremos a expansão da saúde, né, construção de UBSs e contratação de médicos via concurso público, via rede direta. Por quê? Porque é uma coisa que o Guilherme Boulos sempre fala. Por trás desses contratos e dessas chamadas parcerias aí com as privatizações estão dinheiro público indo para o ralo, né? Então, que são, só no caso das creches, desta empresa, 14 milhões de reais, sendo que 2,2 milhões para pagamento de aluguéis, né? Sendo que se esse dinheiro fosse investido em construção de creches próprias da prefeitura, ou transformar prédios da prefeitura em creches, isso não estaria sendo gasto. Então, na verdade, o que nós defendemos é que o dinheiro público seja gasto com investimento em saúde, educação, serviços, transporte públicos, né? Então, dei um exemplo, mas nós temos 300 propostas lá no nosso site para que as pessoas possam acessar e ver. Para todos os temas, nós temos propostas da bancada feminista do PSOL. A gente estava conversando antes, então eu vou dar uma provocada em vocês. Vocês têm uma proposta, né, que é ser uma bancada feminista e tal, e se deparam com pelo menos um bloco, ou pelo menos um partido, ou pelo menos uma cabeça importante de um partido, que vem e levanta a bola do Robinho, né, no processo de... Processo não, porque ele foi condenado na Itália, não é mais um processo, está correndo o recurso, né, de ter participado de um estupro, né, e coloca como se aquilo fosse uma conspiração imperialista, né, contra o Robinho, e critica a esquerda brasileira por acreditar chama de esquerda burguesa, inclusive, por acreditar numa justiça burguesa, né, de que essa justiça daria conta da coisa, e, como disse o Benê, né, dá a impressão de que só teríamos a condenação quando tivermos uma sociedade que não seja capitalista. Como é que vocês veem essa passação de pano? Já falei até o que eu acho, desculpa, essa desgraça aí, sobre essa questão, não precisa ser só do Robinho, mas dessa situação, e aí já pega o gancho para pensar nos outros partidos chamados de esquerda aqui. Então, Daphne, antes de você responder, só um adendo, né? Porque essa é uma dicotomia que nosso coletivo sempre julgou falso, que é essa questão de, ou questão econômica ou questão identitária, ainda mais no Brasil, né, onde a maioria da população que é explorada é negro, mulher, né? Então, não é uma visão meio, convenhamos, uma visão marxista meio ultrapassada e, sobretudo, fora da realidade brasileira? Infelizmente, tem outros grupos na esquerda que pensam um pouco como isso. Eu queria saber o que vocês têm a dizer a respeito. Então, gente, eu acho, primeiro, sobre o artigo que vocês citaram, né? É lamentável, mas, ao mesmo tempo, nós, feministas, que estamos nos movimentos, né, feministas de esquerda, né, porque a gente sabe que hoje em dia tem um feminismo que é aliado à direita, mas nós que estamos no movimento feminista, a gente sabe que isso não é uma pessoa ou outra, né? A gente ainda está sob ideologia burguesa, a gente ainda está vivendo sobre esse domínio de gênero, e a nossa classe não escapa dela, apesar da gente lutar contra ela, né? A nossa classe não escapa. Então, assim, quando a gente vê um artigo desse, é lamentável, chega a ser violento para nós, mulheres, né? Mas só mostra o quanto a nossa luta é necessária, o quanto o feminismo se mantém absolutamente necessário para a gente aprofundar a nossa solidariedade de classe
e nos aproximar, porque, e aí já passando para outra pergunta que o Benê fez, essa dicotomia, né, lutas identitárias e lutas classistas, ela é uma falsa dicotomia. Quando a gente estuda melhor o processo de formação de classe no Brasil, a gente vê que a classe trabalhadora no Brasil, ela foi formada de uma maneira específica, que praticamente ela é incorporada e criada a partir de aspectos de raça e de gênero. Então, assim, não existe em nenhum lugar no mundo hoje em dia, mas principalmente no Brasil, onde a gente tem essa formação de classe específica, de um país de periferia do sistema capitalista, que mostra pra gente que a classe trabalhadora, não é que a classe trabalhadora é composta por mulheres e negros e LGBTs. A classe trabalhadora, ela é mulher, ela é negra, ela é LGBT. A gente não tem essa dicotomia, ela é uma falsa dicotomia. Então, principalmente para nós, feministas, e na bancada feminista, esse tipo de coisa que a gente viu essa semana e várias outras manifestações de machismo, opressão de gênero dentro da própria esquerda, para a gente só mostra que o quanto é necessário a nossa luta, o quanto a gente fez muita coisa, conquistamos muita coisa, mas temos muita coisa para fazer ainda. E que sozinhas a gente vai conquistar pouco, a gente precisa dos nossos camaradas, das nossas camaradas e dos nossos camaradas, e de solidariedade de classe, solidariedade entre os nossos, para a gente conseguir, daqui a um tempo, quem sabe, avançar pelo menos nessa pauta dentro da esquerda, a gente não precisar de ter que explicar para uma organização que se diz, né, de esquerda o porquê que a luta feminina contra a violação dos nossos corpos é importante, né? Eu espero ver esse dia chegar, assim. Perfeito, Daphne. Assim, eu queria saber um pouco como é que foi constituída essa bancada, né? Como é que esse grupo de mulheres, como é que foi essa negociação, vamos dizer assim, né? Esse diálogo para estabelecer exatamente essas pessoas, como é que se chegou a esse grupo, né? Queria que vocês explicassem um pouco. Bom, algumas de nós já nos conhecíamos, né? Nós pertencíamos à mesma organização política dentro do PSOL. Então, eu, Paula Nunes e Carolina Yara, nós somos da Resistência, que é uma organização, um grupo político que tem dentro do PSOL. Então, nós já nos conhecíamos, já tínhamos uma militância comum, já tínhamos afinidades. E nós, digamos assim, lançamos um convite, né, uma proposta aí para outras organizações também. A gente tinha a ideia de fazer uma bancada que fosse diversa também do ponto de vista de ter vários coletivos, né, vários coletivos políticos. E nós conversamos com outras organizações e por aí que vieram um presente, né, muito grande, que foi a Daphne e a Natália, porque, assim, a gente tem uma afinidade política, né, e programática, nós defendemos as mesmas coisas, temos um pensamento muito, muito próximo mesmo, e a gente teve uma afinidade pessoal também incrível, né, eu digo que foi um presente, assim, duplo, né, porque nós, com pouco tempo de estarmos juntas, a gente já se sente parte realmente de um mesmo projeto, de uma mesma proposta, de um mesmo ideal. Então, tem sido muito legal essa experiência de termos uma mandata coletiva. E só acrescentando, né, Daphne e Natália também do PSOL, nós todas somos do PSOL, mas, né, éramos de coletivos diferentes que nos juntamos agora. Quando você comenta essa pergunta veio porque a gente tem uma postura que a gente tem perguntado para alguns se vocês consideravam, né, aquela antiga afirmação de que o ambientalismo, feminismo e questões sociais eram, na verdade, pautas burguesas, né? Mas aí vocês já responderam, né? Porque, na verdade, muitas delas surgiram mesmo, né, com manifestações em países que não eram socialistas, né?
E os nossos velhos amigos de esquerda, muitos stalinistão velho, assim, falam, não, mas é porque na esquerda já resolveu isso. Nunca resolveu, mentira. Mas eu acho saudável isso. Opa! Nós vamos fazer um intervalinho, voltamos já com mais bancada feminista no Super Bate-Papo. Você fica aí, não vai embora não, hein? Super Bate-Papo. Papo reto com o biólogo Ricardo Santoro. Prevenindo a Covid, água sanitária. A água sanitária, também conhecida como cândida, ela é mortal para o vírus. Um pano com água sanitária na entrada de casa, quando a gente chega a lavar ou limpar a sola do pé nesse pano, e a gente não está trazendo o vírus para dentro de casa. Super Bate-Papo. Super Bate-Papo. Papo de Preto com o professor Benedito Carlos dos Santos. No mês de novembro, há uma pergunta infame que se repete todos os anos. Por que um mês da consciência negra? Por que um dia da consciência negra? Por que não tem um dia da consciência branca? Uma piada que eu gosto de fazer, mas na verdade isso é só uma resposta radical e ao mesmo tempo agressiva, é que não tem um mês da consciência branca porque os brancos não têm consciência. Claro que não é isso. Na verdade, existe um mês da consciência negra para lembrar a história dos negros nesse país. Temos que lembrar que os negros constituíram a riqueza desse país. Os negros constituíram uma parte significativa do patrimônio cultural do país. Quando se fala de um mês da consciência negra, é na verdade para que nós lembremos sempre o que o negro representa na história desse país e o que ele poderia representar se não existisse o racismo institucional, se não existisse a violência policial, se não existisse o genocídio da população afrodescendente no Brasil. Aliás, isso é necessário para que essas questões sejam elevadas a questões políticas pertinentes. Ao longo da história do Brasil, mesmo governos progressistas ignoraram completamente o fato de que a população negra era a população que mais sofria e mais sofre a violência policial, a violência da estrutura capitalista da sociedade brasileira. Então, por que existe o mês da consciência negra? Para que as pessoas tenham consciência de que os negros na história do Brasil são a principal camada oprimida, marginalizada e assassinada. O mês da consciência negra não é reduzir a história dos negros a um mês, não é reduzir a história dos afrodescendentes a um único mês, e sim lembrar da nossa importância nesse país. Por isso, o mês da consciência negra. Super Bate-Papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Política. Super Bate-Papo. Então, nós estamos de volta aqui com a bancada feminista do PSOL, conversando aí sobre as questões que envolvem a política. Ricardão, toca o barco. Eu queria retomar um pouquinho essa coisa do feminismo de classe, né? E aí, Daphne, já que você se coloca como ecossocialista, a gente poderia até extrapolar para o ambientalismo de classe e assim vai, tá? Dessas pautas identitárias, né? Em relação à defesa do trabalhismo, do trabalhador, né? Da questão de classe, mas principalmente no momento em que a gente vê esse governo de ultradireita, né? Um neofascismo crescendo, achando onde frutificar nesse país, né? E principalmente apelando, em boa parte do momento, a um populismo, né? Então, o que nós vemos hoje, não que isso seja novidade, né? Fascismo populista a gente cansou de ver, mas como é que fica, como é que casa essa pauta identitária com a questão de classe diante, não de uma situação democrática, mas ao contrário, uma situação de ameaça de democracia que a gente vem vivendo? Então, eu acho que nessa ameaça que, na minha visão, a gente enfrenta, né, nessas eleições, na verdade, a ameaça de um enraizamento desse projeto fascista, né, a partir dos interiores e de cidades também, como São Paulo, etc., desse projeto neoliberal, conservador, e em sua expressão fascista ali, a partir
do atual presidente, Jair Bolsonaro, eu acho que as lutas, né, chamadas identitárias, mas que na verdade são expressões da classe trabalhadora, elas são importantes porque a gente sabe sob quais estruturas o capitalismo se sustenta. É claro que nós temos uma base econômica, a gente não nega isso em nenhum momento, nem dentro do feminismo, nem dentro do ecossocialismo, nem dentro, né, de um antirracismo anticapitalista, marxista. A gente não nega a base econômica desse sistema, mas a gente também, o que acontece é que a gente não fecha os olhos ou dá menos importância ou hierarquiza as demais estruturas que são essenciais para a sobrevivência desse sistema, né? Eu acho que a gente fala muito de dialética no meio marxista, mas na verdade a gente conhece pouco o que é a dialética, porque se a gente hierarquiza, a gente já não está sendo dialético, né? E não pratica, né? Não pratica. Então, se a gente hierarquiza essas estruturas, se a gente não entende, na verdade, qual é a relação dialética que elas têm entre elas e com o sistema econômico, sim, né? A gente não está fazendo, a gente não vai conseguir bolar táticas e estratégias efetivas para o fim desse sistema. Então, a luta ambientalista, por exemplo, que é um movimento, eu como ecossocialista presto bastante atenção, ela é essencial para a classe trabalhadora, porque é a classe trabalhadora que está sentindo já os primeiros efeitos da catástrofe ecológica que a gente já está vivendo. Os burgueses, Elon Musk lá nos Estados Unidos, já está pronto para subir no foguete e ir para outro planeta. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui sem ar para respirar, sem comida ou com comida envenenada para comer. É a gente que vai ficar aqui, é a gente que não vai conseguir, que vai pagar R$40 num saco de arroz, porque é óbvio que as estruturas ambientais, elas se conectam com o capitalismo, porque senão elas não estavam existindo dentro desse planeta Terra, né? O capitalismo é uma bolha separada do resto. Então, essas lutas que antigamente, e que muita gente hoje em dia ainda chamam de pequeno-burguesas, identitárias, etc., na verdade, elas na minha visão, é o que traz a verdadeira expressão da dialética e de como o sistema funciona. Não é porque a gente a gente bota o foco no feminismo, na pauta de gênero, isso não quer dizer que a gente não está entendendo profundamente o sistema capitalista em seu, assim, vamos dizer, né, como se houvesse uma faceta econômica, né? Na verdade, a gente está expressando uma das estruturas, de tantas outras, mas uma das estruturas desse sistema que precisa ser combatido. Então, assim, para mim, um projeto antifascista real e efetivo, né? Não real, porque claro que tem camaradas que ainda não fizeram esse entendimento das pautas chamadas identitárias hoje em dia, que eles estão sim num combate real ao antifascismo, mas na minha visão, e né, de uma parte do movimento feminista, é que um combate antifascista, ele só vai ser efetivo se a gente combater todas essas estruturas. E todas essas estruturas, a gente vai precisar, sim, de nós feministas, do movimento negro, do movimento LGBTQI+, do movimento ambiental, que ecológico, né, que eu prefiro chamar de ecológico. Nós vamos precisar disso tudo. Silvia, como seria a ação dessa bancada dentro do Legislativo Municipal? Você tem aí um conservadorismo descarado e o outro que é um pouco disfarçado, mas é exatamente igual, que é o nosso amigo, eu não vou nem citar o nome dele, mas digamos que a única coisa que ele fez é ter um sobrenome, né? O que esse homem fez até hoje na política? Ele tem um sobrenome. Então, eu queria saber qual seria a ação de vocês dentro dessa perspectiva. Então, você colocou bem, a forma de eleição nas câmaras municipais, Brasil afora, ainda são muito, digamos assim,
beira o coronelismo, beira senhores feudais, né? Eu brinco sempre que os vereadores de São Paulo e de outras câmaras municipais parecem senhores feudais, que eles feudalizam a cidade, né? Então tem bairro que é do fulano de tal, o outro bairro que é do outro, e eles vão com esses esquemas de toma lá da cá, vão angariando votos e às vezes compram votos também. Então, né, a gente está num sistema que a gente está falando aqui, um sistema capitalista, em que as leis que prevalecem são as leis burguesas, que favorecem que o poder ainda não seja um poder totalmente popular. Então, nós temos que pensar, né, numa dificuldade, né, mas, de qualquer maneira, com o Boulos e Erundina, nós teríamos uma facilidade maior para trabalhar. Sem hipótese aí, como é que atuaríamos enquanto parlamentares, tendo um executivo que provavelmente estariam fazendo projetos contra nós, contra os trabalhadores, né? Então, eu dou um exemplo do próprio Sampaprev, que foi um projeto que o Dória começou, o Bruno Covas terminou, que foi um projeto de ataque à previdência pública dos servidores municipais, da qual eu faço parte também. Então, eu estava nas greves, né? Ocupamos a Câmara Municipal, fizemos todas as lutas, tanto a luta no chão da escola, mobilizando a comunidade, quanto a luta em frente à Câmara Municipal. Então, assim, o que essa experiência traz? Né? E por fim, né, nós acabamos tendo uma derrota, porque ele acabou colocando para votar esse projeto na semana do Natal. Né? Ele viu que, se fosse de outra forma, ia perder, acabou colocando para votar na semana do Natal. Então, nós vamos ter que fazer, para a gente conseguir aprovar qualquer projeto de lei dentro da Câmara Municipal, ou fazer enfrentamentos contra projetos de lei que nos atacam, que atacam a classe trabalhadora, as mulheres, negros e negras e tudo mais, nós vamos precisar apostar muito na mobilização popular. Não existe outra forma de conquistar as coisas que não seja através da mobilização. Então, a gente está formulando, né, eu estava falando isso ontem, né, numa live que eu participei junto com a Carolina Yara, ela falou hoje de novo, que na Câmara Municipal nós vamos ser pé na porta, e na sociedade nós vamos ser pé no barro, né? Então, lá na Câmara Municipal é um enfrentamento com exatamente os representantes do lado de lá, né? Os representantes que não são os nossos, né? Os representantes do poder financeiro, né? Desses esquemas, dessas máfias. Então, nós vamos ter que enfrentar e colocar o pé na porta lá. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o pé no barro, no sentido de estar conectados com a mobilização, tanto nos bairros, nas escolas, com a juventude, com as mulheres. Para quê? Fazer uma coisa que a Erundina diz, que quando ela foi vereadora, eles fizeram muito, que era trazer o povo para a Câmara, né? Então, vai ter reunião da comissão, vamos trazer o povo vai entrar, é casa do povo, e nesse sentido, a nossa mandata vai ser totalmente aberta e democrática para a participação popular. Nós acreditamos que esse é o caminho da mobilização permanente dos oprimidos, dos explorados, para conseguir conquistar algumas coisas e conseguir fazer, inclusive, avançar a consciência das pessoas para que, né, vejam que esse sistema tem que ser modificado. Vou falar aqui, então, já com a Daphne. Nós falamos aqui sobre a questão de vocês estarem no Legislativo. Podia dar aí uma ideia do que seria uma administração do PSOL em São Paulo? Eu tenho uma ideia do que a gente constrói, né? E a ideia, né, do que a gente constrói hoje em dia é uma administração, né, que vai além de uma administração, no caso, porque hoje em dia a gente fala de administração, gestão, a gente lembra daquele discurso do Dória quando ele ganhou a prefeitura, né? Mas eu acho que a administração vai muito além disso, porque ela vai cumprir vários papéis, né? Eu acho que sim, um papel de resistência popular no âmbito institucional, né, de resistência e de avanço da classe trabalhadora aqui em São Paulo. Eu acho que isso vai ser um papel importante. Eu acho que basta a gente ler lá o programa proposto para a gente entender o quão radicalmente popular é o que está se propondo,
o quanto que o que está lá foi entendido e conformado a partir não só da experiência nossa, partidária, mas da experiência dos movimentos do MTST e de vários outros movimentos da cidade. Então, isso para mim, e a maior característica dessa administração é isso, é esse caráter radicalmente popular. Eu acho que a gente, com certeza, né, nós estamos falando de São Paulo, vamos encontrar muitos desafios, muitas tentativas de freio para o nosso projeto nesse meio tempo, mas eu acho que o próprio enfrentamento dessas tentativas de freio, desses breques que a direita aí, que a classe dominante vai colocar na gente, elas também têm uma função mobilizadora popular, uma função pedagógica. Hoje em dia a gente vê, são até análises rasas, mas a gente vê as pessoas falando a população está afastada das lutas e tal, e isso é parte verdade, né? Mas na verdade as pessoas elas não estão organizadas. E eu acho que a administração ela pode trazer esse fator de organização popular, mobilização popular. Nós temos, né, dentro do pessoal, nós temos consciência do que é um governo de esquerda radical no Brasil, não só no Brasil, mas, né, no mundo capitalista, a gente tem consciência disso, mas a gente também tem... a gente entende o valor dessa luta e as tarefas que a gente tem que cumprir a partir dela. Então, eu acho que a administração é importantíssima para transformar São Paulo num polo de resistência, talvez, né, num start de resistência, né, que pode se alastrar pelo Brasil, mas também de avanço de consciência, de organização e de conquista de direitos nossos, da classe trabalhadora, mulheres, negros, LGBTs, etc. Perfeito. Ok. Então, deixa eu fazer uma pergunta, vale para as duas, mas depois tem uma pergunta mais específica da Daphne mesmo, tá? A gente tá vivendo uma situação no mundo, né? Em São Paulo, em especial, no estado e na cidade, que é essa situação da pandemia e do isolamento que foi levado, né? Mesmo em São Paulo, que não foi o suficiente, mas foi mais do que em muito lugar, né? Em alguns aspectos, né? São Paulo teve maior número de casos, né, maior número de mortes, mas também teve maior isolamento. E a gente viu que esse isolamento tão necessário acabou tendo desdobramento social violento, né, e desigual, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão da saúde na comunidade, né, na questão de como administrar a saúde dentro dessas propostas que vocês estão trazendo, quer dizer, do que o pessoal e do que a bancada do pessoal pensa em fazer. Como é que seria a questão da saúde nessa cidade, né? Principalmente em relação à pandemia, mas vocês podem sair delas, tá? Não, então, uma coisa que a gente notou é que os investimentos durante a pandemia em saúde, principalmente, né, em relação à recuperação de pessoas que foram infectadas, ele foi um investimento, na grande maioria, que já evaporou, né, no sentido de que não foi aplicado em hospitais, na reabertura de hospitais que estavam fechados, como, por exemplo, o Hospital Sorocabana. Foram montados vários hospitais chamados hospitais de campanha. Esses hospitais já foram levantados, não tem mais, e não ficou, né, em termos de coisas mais permanentes, né, de investimento mais permanente para a saúde. Então, essa foi uma grande falha dessa atual administração. A outra grande falha é a entrega dos hospitais públicos para as organizações sociais. A gente sabe que as organizações sociais, chamadas organizações sociais, na verdade, de social não tem nada, né? São grandes organizações aí, muitas delas, inclusive, criminosas, né? Já foram feitas várias denúncias de vários lugares onde essas organizações sociais desviam de dinheiro público que deveria ser aplicado em mais leitos, mais aparelhos, mais medicamentos, e são desviados, né, e sem contar que são gastos, valores absurdos com as organizações sociais. Então, uma das nossas propostas
é acabar com as organizações sociais, né? No sentido de que a administração da saúde pública tem que ser 100% pelo SUS, né? A outra coisa que a gente também fala é que as UBSs, elas têm que estar bem conectadas com outras redes de apoio e outros equipamentos públicos, por exemplo, as escolas, né? Então, tem que ter, aí sim, parcerias entre as UBSs e as escolas, né? Entre UBSs e as casas e a assistência social, né? Para que as demandas, muitas vezes, elas ficam fragmentadas e você não tem uma visão do conjunto daquela pessoa, né? De que aquela pessoa tem problemas de moradia, de que aquela pessoa tem problemas na família, de que aquela pessoa tem problema de alcoolismo dentro da família, Então, assim, a saúde, ela não é só uma coisa imediata, ela tem que ser vista como uma coisa global dos seres humanos. Então, nesse sentido, eu acho que um outro olhar sobre a saúde pública é necessário. Hoje você vai numa consulta e o médico só quer saber de resolver. Se você consegue a consulta, né? Eu, por exemplo, não tenho plano de saúde privado, dependo do SUS e muito difícil você conseguir um atendimento, e quando você consegue, o médico quer só resolver e te dá uma receitinha lá e tchau, né? Então, esse cuidado, desse olhar mais preventivo, inclusive, da saúde, ele tem que estar presente na gestão, e nós podemos, enquanto parlamentares, fazer projetos de lei nesse sentido. Não, eu concordo, eu acho bem interessante, porque assim, até a gente comentou numa série de trabalhos que a gente fez no coletivo, que era só ver a distribuição dos hospitais de campanha para ver que a coisa não era democrática, não era popular, né? Tudo bem que a gente considera uma série de questões de logística e tal, mas você teve os hospitais de campanha no centro expandido de São Paulo, no centro rico, enquanto que na periferia se fechou o hospital, né? Então já dava para ver. Tá ok. Estamos aqui no final, né? Vamos deixar esses minutos restantes aí para as considerações finais. E, claro, agradecer de vocês terem aceitado o convite. Foi uma honra tê-las aqui. E eu já assinei o manifesto, tá certo? Né? Eu vou cobrar o resto aqui do meu pessoal, né? E, bom, faça as suas considerações aí e vamos em frente. Então, eu agradeço muito, nós agradecemos muito o convite. Eu recebi, no meio da entrevista aqui, eu recebi uma mensagem da Carolina Freitas, dizendo que ela foi aluna do professor de História, do Benê. Ela me mandou mensagem aqui, foi meu professor de História no colégio, e eu não sabia, né? Então... Culpado. Beijos. A Carolina Freitas é uma maravilhosa. Eu adoro a Carolina Freitas. Ela é uma pessoa assim incrível, fantástica. Aposto que a Carolina passou de ano. Com certeza ela passou de ano, porque ela é muito inteligente. É uma mulher inteligentíssima, não é, Benê? Muito. Então, ela me mandou mensagem aqui, o Benê foi meu professor de História, que legal que você está participando e tal. Então, assim, queria agradecer muito vocês terem nos convidado, foi ótima essa conversa nessa sexta-feira aqui, estamos sextando com vocês, né, bancada feminista aqui sextando com vocês. E dizer que estamos muito animadas, né, que estamos muito satisfeitas. Acho que isso é uma coisa muito importante, né, quando a gente faz as coisas que realmente têm significado e fazem sentido para a nossa vida. E a gente espera muito a bancada feminista poder ocupar o espaço, sim, que tem que ser o espaço das mulheres feministas, né, na Câmara Municipal, e já chegar com 5 mulheres de todas as lutas lá, como eu disse, né, metendo o pé na porta, e mais... também colocando o pé no barro da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras da cidade de São Paulo. Então é isso, muito obrigada. Legal, obrigado. Muito obrigado, Silvia. Obrigado. Agora, Daphne, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ricardo, Benê, Douglas, obrigada por receber a gente, é sempre bom bater um papo desse com camaradas, eu sempre me sinto renovada desse tipo de conversa, né, o
o mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ter tantas conversas ingratas, mas é tão bom encontrar camaradas e poder conversar sobre projetos. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo espaço, obrigada a todo mundo que ouviu a gente. O que a Silvia falou, nós estamos animadas, e quem está aí e não conhece a gente ainda, vai lá no nosso book, no nosso site, conhece a gente, conhece as nossas propostas. Para a gente começar a mudar São Paulo, tem que começar aqui em São Paulo, o nosso movimento de resistência e avanço nosso, para a gente de fato virar o jogo não só em São Paulo, mas no resto do mundo, para todos nós. É por aí, né? Então, agradecendo mais uma vez a Silvia e a Daphne da bancada feminista aí do PSOL, e agradecendo você por ter participado aqui com nós desse super bate-papo. Espero que tenha gostado, espero que volte sempre, porque você sabe que nós sempre vamos estar aqui para cumprir a nossa missão, que é mudar o mundo. Super bate-papo. Papo reto com o biólogo Ricardo Santoro. Prevenindo a Covid, remédios. Não existe remédio milagroso contra a Covid. O ideal é que a gente não se contamine. Nenhum desses remédios estão sendo anunciados tem o efeito confirmado. A gente tem teste, a gente tem esperança, mas não existe remédio. Super bate-papo.